Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bom dia! Mais um Café com Destino, hoje quarta-feira. Quarta-feira é dia de muitas conquistas, dia de receber boas notícias e nós declaramos o melhor dos céus sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo à série Jó. Nós estamos numa série fantástica que está ajudando muita gente e se você ainda não escutou nenhum episódio dessa semana, eu te aconselho a escutar o de segunda e o de terça. Não deixa de assistir o episódio de segunda e terça, tá? Vale muito a pena. Começa a compartilhar, manda pelo menos aí para 7 amigos que precisam entender que os sofrimentos da vida têm um propósito, que a dor às vezes não tem motivo, mas com certeza vai ter esperança. Nós não podemos desistir diante das dificuldades. Jó é a prova de que Deus é Deus em qualquer situação e nós vamos continuar estudando esse personagem fantástico, vamos continuar estudando esse livro bíblico que toca muita gente, tá? Compartilha agora esse link com 7 pessoas, curte o vídeo, importante curtir o vídeo, tá bom? Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Já compartilhou? Podemos começar? Porque hoje eu tô com vontade de passar conteúdo para você, de te ensinar detalhes para você transformar a sua dor em vitória. É possível? Claro que é. Né? Jó é uma das provas, porque a Bíblia tem várias provas de dores que viraram vitórias, de vergonhas que viraram testemunhos. E nós estamos aqui de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, te ensinando, levando para você sabedoria milenar para te levar para outro nível, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, por acaso você caiu nessa live hoje, Thiago, nem sabia que isso existia, não deixa de assistir desde segunda-feira, ou seja, assiste a série toda. E toda semana tem uma série nova no Café com Destino, então você pode assistir várias séries aqui do nosso café, tá? Tem mais de 200 episódios para trás. Vale a pena você acompanhar. Vamos lá. Nós estamos entrando em Jó capítulo 3. Jó capítulo 3, estou lembrando que nessa semana não vai dar para te ler todos os capítulos, é claro, mas eu quero ler algumas coisas dos capítulos que vão a seguir, porque Jó nos ensina muito. E segunda e terça, nós falamos da primeira fase de Jó, que ele estando muito bem, sendo um homem perfeito, justo, um homem temente a Deus, um homem mais próspero, mais poderoso do Oriente, numa conversa de Deus com seus filhos, ou seja, com os anjos, o inimigo, Satanás, se intromete ali na reunião, Deus pergunta sobre Jó, ele diz que tem olhado, e ele desafia Deus, fala, mas também, Jó só te adora, Jó só te serve porque você dá tudo para ele. Quero ver você tocar nele e ele continuar te adorando. Duvido ele não blasfemar. E aí Deus permite Satanás tomar todas as coisas que ele tem, tomou os filhos, tomou a fazenda, tomou o gado, tomou tudo. E ainda assim Jó continuou servindo a Deus. Então depois Satanás de novo aparece numa reunião e pede para tocar na saúde de Jó. Deus permite. E ainda assim Jó continua servindo a Deus sem blasfemar, ou seja, sem usar sua boca para reclamar, para dizer que Deus não existe, para xingar Deus, etc, etc. Em Jó capítulo 3, Jó vai abrir a boca pela primeira vez. Pela primeira vez ele vai abrir a boca. E aí quando ele abre a boca, ele diz o seguinte, ó, Jó capítulo 3, depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o dia em que nasceu. E disse ele, pereça o dia em que eu nasci e a noite em que disseram, nasceu um homem. Converta-se aquele dia em trevas, que Deus lá de cima não tenha consideração por dele, nem resplandeça sobre ele a luz. E aí ele vai ficar aqui mais ou menos 24 versículos amaldiçoando o dia que eu nasci. Uma coisa que você vai reparar é que o livro de Jó é muito poético, Wesley. Eu comecei a estudar o livro de Jó com as crianças lá em casa, e ontem à noite estava eu, José, Júlia e Joaquim, a Jasmine muito pequenininha para entender ainda os estudos. A gente fez o estudo nós 4, eu com os 3. E uma coisa que eu reparei lendo para eles é que é um livro muito poético. Então você tem que parar muito para explicar. Quando você está explicando para uma criança, você tem que parar muito para explicar o que significa cada coisa. Porque Jó, quando vai amaldiçoar o seu dia, é uma poesia. E depois do capítulo 3, quando entra o capítulo 4, começam os conselhos dos amigos, o confronto dos amigos com Jó, também uma aula de poesia.
né? Então é muito importante que você, ao ler Jó, tenha um dicionário do lado, tenha paciência para ler cada versículo. Eu sempre explico isso para os meus alunos. Não entendeu? Não muda o versículo não. Para e estuda, medita naquele versículo. Ou seja, é importante você só mudar de versículo quando entender o que ele quer dizer. Isso é um ótimo exercício para você crescer no conhecimento da palavra, tá bom? E aí chega no versículo 25, depois de ele passar 24 versículos amaldiçoando o dia que ele nasceu, no versículo 25 do capítulo 3 ele dá uma revelação muito importante, gente. Ele fala o seguinte: o que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que eu tinha medo me aconteceu. Aqui Jó dá uma informação muito importante. Qual é a informação que ele dá, Wesley? Que pensamentos negativos atraem coisas. Ele diz que o que ele mais tinha medo, não uma das coisas que ele tinha medo, o que mais ele tinha medo aconteceu com ele. O que ele mais temia sobreveio. Então, o que o Jó mais tinha medo? O que ele via para pensar? Meu Deus, eu vou ficar aqui fazendo sacrifício para Deus de madrugada, eu vou fazer tudo certinho, porque eu não quero que meus filhos morram, que meu gado seja queimado, que minha casa desabe. Ou seja, o que ele mais tinha medo foi o que aconteceu. Vou te dar uma dica aqui, um conselho para mudar a sua vida. Cuidado com as coisas ruins que você pensa. Você pode estar dando motivos para atrair coisas ruins. Um homem e uma mulher que confiam em Deus, eles não precisam ter medo. Porque seja lá o que aconteça, é sempre o melhor. É sempre a vontade de Deus. Pode não ser o melhor à sua vista, no momento em que você está passando, mas é sempre a vontade de Deus, é sempre o melhor de Deus para você. Nós sabemos que Jó passou por todas essas transições, esses processos traumáticos, mas nós sabemos o final da história. Quem aqui já conhece a Bíblia, já sabe o final da história, vai terminar tudo bem para Jó. Só que ele não sabia disso. O problema é que quando você está no fundo do poço, você não sabe que vai dar tudo certo no final. E aí você começa a duvidar de Deus. E aí você começa a bater de frente com Deus. Xingar Deus, falar que ele não existe. Olha, eu não sou nenhum santarrão, não. Nem santinho. Eu, quando quebrei em 2014, velho, eu xinguei Deus. Não de palavrão. Mas chutei parede, falei que Deus não existia. Falei um monte de besteira. Por quê? Porque eu estava passando, meu Deus do céu, eu estava passando por nada perto de Jó. Eu estava quebrado financeiramente, estava sendo humilhado nessa área financeira, humilhado, o último estágio da humilhação. Consequentemente, gerou muitos problemas emocionais, ataques de pânico, uma depressão. E eu achava que que eu era o homem mais sofrido do mundo. Engraçado, a gente tem mania de achar que a nossa dor é a maior dor de todas. Muita gente me escreve no Instagram dizendo: Thiago, ninguém está sofrendo como eu. Quando eu leio o problema da pessoa, eu falo: meu Deus, não acredito. Ah, que eu perdi meu emprego, eu não sei o que vai ser de mim, eu sou o mais sofrido do mundo. Eu falei: gente, tem gente que já está 3 meses sem comer, não sei saber onde é que vai buscar comida. Tem muita gente sofrendo muito mais do que a gente. E quando eu quebrei, eu bati de frente com Deus, e que Deus tenha me perdoado por isso, e acredito que sim, porque Ele me permitiu me levantar depois. Mas eu bati de frente com Deus, hoje eu vejo que por nada, uma provaçãozinha, Wesley, 9 meses durou. O que são 9 meses de provação dura, severa, para anos de abundância em Deus? O que é isso? Nada. Jó perdeu tudo de verdade. Todos os filhos morreram. Todas as filhas morreram. Todo o seu rebanho se perdeu. Todos os seus servos foram mortos. Sua casa caiu. Seu corpo pegou uma doença que começou a crescer feridas. Começou a sair pus da sua pele. Começou a ficar como se fosse canceroso. Abatido fisicamente. Então nós precisamos entender que Jó sofreu de verdade. E quando ele fica nervoso, ele não amaldiçoa Deus. Aí ele vai amaldiçoar o dia em que ele nasceu. E aí ele, raivoso, falando tudo isso: para que eu fui nascer?
que Deus se esqueça desse dia. Aí no versículo 23 ele diz assim, ó, não sei por que Deus concede a vida ao homem e deixa o seu caminho oculto. Ou seja, para que Deus deixa a gente nascer se a gente vai entrar num labirinto? Você sabe o dia de amanhã, Wesley? Não. Você sabe o que vai acontecer daqui a 2 dias? Não. Daqui a 3 anos? Não. Imagina se a gente ficar preocupado com amanhã, o quanto a gente vai sofrer. É isso que o Jó está falando. Para que Deus dá vida se ele vai deixar o caminho oculto? Ou seja, se ele não vai deixar a gente ver o próximo dia, se ele não vai deixar a gente ver o futuro, você vai ter que viver um dia de cada vez. É por isso que a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu dia? Seu mal. Olha, o mínimo que a gente está pedindo é prestar atenção no café. Esse é o mínimo que a gente está pedindo. Não estão pedindo muito, não estão pedindo muito. Nem chegar cedo você está chegando mais. Mas pelo menos prestar atenção, tá bom? Basta cada dia o seu Mal. o seu mal. Basta cada dia o seu dia. Ou seja, Wesley não tem jeito não, só Jesus mesmo. E aí ontem, Wesley, eu comecei a ensinar para meus filhos o livro de Jó. Eu confesso que eu me arrependi no meio do caminho, porque eles começaram a fazer perguntas muito difíceis. E uma das coisas dificílimas que meus filhos me perguntaram, José, na verdade, José é um grande questionador bíblico, adora ler a Bíblia, gravar as histórias bíblicas e tal. E o José perguntou para mim assim, pai, com tudo que aconteceu com Jó, não era melhor Deus ter ressuscitado os filhos dele, ao invés de ter dado outros no final? Você vai descobrir lá na sexta-feira que Deus restituiu. Né? Jó teve outros filhos. Mas José falou assim, porque ele deve estar com saudade daqueles filhos. E aí eu fiquei sem palavras. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio 29, por favor, anote isso. Deuteronômio 29 diz assim, as coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas pertencem ao homem. O que isso quer dizer? Que tem um monte de coisa que a gente nunca vai descobrir porque é de Deus, é segredo de Deus e acabou. Por que Deus fez? Porque Ele quis assim. Da mesma forma que um pai não explica tudo que está fazendo com o filho, essa semana, Júlia falou para mim, minha filha, pai, eu quero ir no passeio da escola. Eu falei assim, nesse passeio você não vai. Eu tenho 1000 motivos para não deixar. O lugar que é perigoso. A gente já tem a lista das pessoas que vão e tem pessoas na companhia que a gente não quer que tenha companhia com ela. E a gente foi pensando assim, em 20.000 motivos para não deixar ela ir. Só que eu não vou explicar isso para ela. Ela não está nem na idade de compreender todos os motivos. Uma adolescente de 13 anos não se preocupa, por exemplo, com segurança. Ela não está preocupada com segurança. A gente está. Então, nem tudo o pai vai revelar para o filho. Ele só vai dizer não e acabou. Ele só vai proibir e pronto. O pai não se sente obrigado em dar explicações para o filho. Porque ele sabe que o filho não vai compreender o porquê da decisão. Então, não tente questionar Deus. Se tem uma coisa que o livro de Jó vai nos ensinar, não questione o Todo-Poderoso. Confie. Confie. Tiago, questionar é um princípio da inteligência. Isso, questionar no sentido de ficar perguntando, não de duvidar. Não de afrontar. Por exemplo, tem vários versículos na Bíblia que eu questiono. Questiono no sentido de ficar perguntando, mas por que aconteceu assim? Peraí, deixa eu ver aqui. História, geografia, teologia. Deixa eu ver o que os teólogos dizem. Vamos questionar esse versículo até chegar a uma conclusão. Ótimo, questionar, perguntar muito sobre isso. Agora, duvidar, afrontar, que é o outro lado de questionamento, esse não. Com Deus, não. Nem seus pais admitiam isso, imagina Deus. Jó nos ensina que é possível passar pelo vale da sombra da morte e não se levantar contra Deus. Você vê a pessoa que mais importa para você, a sua própria esposa, dizendo para você assim, ó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele ainda assim prefere confiar na esperança, na fé, no amor de Deus. É muito difícil, mas Jó provou que é possível. Mas ele revela aqui no versículo 25 que nossos pensamentos atraem ações. Nossos pensamentos atraem ações. Está fazendo sentido para você? Coloca aqui nos comentários do nosso chat online o emoji do cafezinho se isso está fazendo sentido para você. Tá? Para mim é muito importante que você comente. Voltando aqui ao livro de Jó, tá bom? Voltando ao livro de Jó. Nossos pensamentos atraem
Nossos pensamentos atraem atitudes, ações, atraem situações. Aliás, se você não acredita pelo meio da fé, pelo meio da espiritualidade, vai estudar neurociência que você vai entender que você começa a pensar numa coisa, aquilo começa a entrar na tua cabeça como verdade, você começa a ver as coisas. Ô Hélio, você já viu vulto à noite? Já, muito. Vulto existe? Acho que existe. Existe? Existe. Como é que é um vulto, se existe? Se existe, tem como explicar, né? É uma sombra preta assim que... Uma sombra preta que passa. que assim, passa? que- Meu Deus. Então, só que a maioria dos vultos que as pessoas veem não são demônios. São coisas da cabeça dela. Porque a pessoa pensa tanto em coisa quando está sozinha à noite, meu Deus, vai aparecer alguma coisa. Ela começa a criar tanto. Tem as ações demoníacas, aliás, a gente tem um Brunecast sobre isso, né? Sim. A gente tem um Brunecast sobre isso. Não deixa de assinar o nosso canal aqui no Brunecast. Aqui no YouTube tem um canal do Brunecast. Lá tem muitos ensinamentos em formato de podcast para você, tá bom? Aliás, a gente tem que gravar podcast, hein? A gente está muito tempo sem gravar. Amanhã. Amanhã, né? Tá bom. E também ninguém me pede para gravar, eu não gravo não. Não me passa uma agenda, eu não gravo. Vamos gravar. Você que é o diretor, né, do Brunecast, né? Tá bom. Então, assim, eu tenho procurado, gente, guardar muito meus pensamentos. Mas muito mesmo, eu tenho vigiado. Porque nossos pensamentos, eles têm poder de criação. Anota isso. Papel e caneta, vamos lá. Nossos pensamentos têm poder de criação. Criam para o bem e para o mal. Você começa a pensar em coisas boas, você começa a pensar em coisas relevantes, você começa a sonhar. Você começa a criar o teu futuro. Impressionante. Agora, você começa a imaginar coisas, eu vou morrer, eu vou não sei o quê. Só que pensa coisa ruim, o próprio Jó falou, aquilo que eu temia me sobreveio e que eu mais tinha medo, que eu receava, me aconteceu. Versículo 26, não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Isso aqui é muito importante, porque uma das coisas que a gente ensina no método Destiny é como você conquistar uma vida de paz e prosperidade. E qual o contrário de paz e prosperidade? Perturbação e escassez. E o que Jó está reclamando? Que perdeu os filhos? É isso que ele está reclamando aqui? Está reclamando que ele perdeu a casa? Está reclamando que o gado morreu? Que os servos morreram? O que ele está reclamando? Da perturbação. Porque você consegue até conviver com perda, mas você não consegue conviver com perturbação. Ninguém consegue ficar sem paz, é impossível. Você entra num desespero sem fim. Então, é muito importante. Você que é empreendedor, empreendedora, líder naquilo que você faz, você que está sonhando com o futuro, você que está começando uma vida, pais, envie seus filhos adolescentes, maridos, envie suas esposas, esposas envie seus maridos, empresários, vem com a sua equipe para o método Destiny. 3 dias, manhã, tarde e noite, treinando para ser um especialista em princípios milenares. O único método mundial, 100% baseado em princípios milenares. Você vai entender 12 princípios que estão dando certo há mais de 2000 anos e que os maiores homens e mulheres relevantes da nossa sociedade praticaram para chegar. Onde chegaram, tá? Então vamos lá. Quando entra no capítulo 4 de Jó, ele faz, um dos amigos de Jó que chega para visitá-lo, vai começar a questioná-lo algumas coisas. Já que Jó falou, porque eles ficaram 7 dias olhando um para a cara do outro sem falar, lembram disso, né? Já que Jó começou a falar, reclamar, ele começou a falar também. Se eu tentar falar com você, você vai ficar impaciente, Jó? Ele começa a fazer umas perguntas. Mas quem poderá conter as palavras? Pense em como você tem ensinado a muitos e fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes você tem fortificado. Agora, porém, que a aflição vem para você, você quer desanimar, sendo tu tocado, te perturbas? Não é o temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Lembra-te, quem sendo inocente alguma vez pereceu, ou onde foram os retos destruídos alguma vez? Ele vai começar a confrontar com perguntas. Gente, eu ensino isso para os meus alunos há muitos anos. Quem é inteligente faz? Perguntas. Quem é inteligente faz? Perguntas. Em vez de confrontar, em vez de ficar dando tua opinião, aprenda a fazer perguntas. Seja especialista em perguntas. Como isso muda o jogo? Quando Jesus foi confrontado, várias vezes, Jesus confrontado por alguém, os fariseus, você que era o Messias, estava a sobreviver para Israel? Fala aí, você é o Messias ou não é Jesus?
E João Batista? O batismo dele é do céu ou da terra? Se você me responder, eu te respondo. E aí ninguém conseguia responder. Jesus respondia pergunta com pergunta. Muitos homens, muitos sábios, respondem perguntas com outra pergunta. A base da psicanálise, por exemplo, principalmente freudiana, é fazer perguntas ao invés de dar respostas. Então é muito importante que você aprenda a fazer perguntas. E ele começou a confrontar Jó com perguntas. Ele falou assim, por acaso você já viu algum inocente perecer? Por acaso você já viu alguém que é reto, ou seja, que anda num só caminho, ser destruído? Você não levantou tanta gente? Aqui também tem uma revelação importante. Ele faz uma revelação de que Jó era um líder. Era alguém que motivava as pessoas, que influenciava as pessoas. Olha o que ele fala para Jó. Pense em como você tem ensinado a muitos. Gente, está falando de milênios atrás. Que muitos são esses? Naquela época, era de povinho em povinho. E a Bíblia diz que Jó ensinava a muitos e que ele fortalecia as mãos fracas. Ele é aquele cara que fala, não, cara, não desiste do trabalho não, vai para frente. Não, tu vai conseguir. As suas palavras têm sustentado os que tropeçavam. Quando o cara errava, ele falou assim, ó, errou, a vida é assim, pede perdão, reconsidere. Ou seja, ele ajudava muita gente. Ele tinha muitos funcionários, tinha muitos colaboradores. Aí ele fala o seguinte, agora que você é provado, agora que a aflição alcançou você, você vai aloprar? Você falava para os outros que era só confiar em Deus, agora quando chega a tua vez já é hora de desistir? Ele foi extremamente sábio no questionamento. Então, eu quero que você entenda esse desfecho dessa quarta-feira, que, primeiro, seus pensamentos atraem coisas, cuidado com o que você pensa. E segundo, se é para confrontar o que você está sentindo, confronte com perguntas. Se é para confrontar alguém que você ama, confronte com perguntas. Às vezes eu quero falar com a Janine algo reprovatório, falar, não faz isso. Em vez de eu falar isso, eu falo assim, Janine, você acredita que esse é o melhor caminho para você ter o resultado que você está esperando? Uma pergunta faz a pessoa pensar. E você não precisa se desgastar discutindo. Gente, a Bíblia tem solução para tudo. Acreditem, a Bíblia tem solução para tudo. Eu, Thiago, não tenho solução para nada. A Bíblia tem solução para tudo. É por isso que desde que eu me comprometi a ensinar a palavra, eu me comprometi a ensinar o que está escrito e não o que eu acho. E amanhã, quinta e sexta, nós vamos dar sequência a essa poderosa série, a série Jó. Encaminha para todo mundo porque vale a pena. Gente, olha, muito importante você continuar aqui com a gente essa semana. Espalhe esse link para todo mundo. Importante você curtir o vídeo. Se você não é assinante desse canal, não é inscrito, se inscreva. Deus abençoe vocês. Eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã.